fico assim muito feliz. Digo feliz porque vejo como Deus tem cuidado de nós, ministrado, através das músicas, das canções que aqui foram cantadas, através da palavra ministrada pelo Hernani, no tocante a uma reflexão para nós como igreja. E como isso tudo tem a ver com a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Deus está cuidando da gente. Eu queria que você tivesse a total clareza e certeza que Deus está cuidando da gente. Nós somos esse número de pessoas aqui. E Deus está preocupado com cada um de nós, com cada coração que entra nesse lugar, nesse ambiente, e vai tratando com a gente a cada ministração, a cada palavra, a cada canção, a cada louvor cantado. Deus está tratando e cuidando da gente. E nessa noite, eu quero usar esse tempo que nós temos, ainda antes da Santa Ceia, para tratar de algo que, de fato, tem muito a ver com a gente. Porque, pelo que eu estou vendo, todos aqui já converteram, já aceitaram Jesus, já têm uma experiência com o Senhor. E eu quero falar de gente assim, de gente que teve uma experiência com o Senhor, que já aceitou Jesus, que anda e procura andar em fidelidade a Deus, que busca ser uma referência de fidelidade, mas ainda assim traz dentro de si algumas pedras no coração. Aí, quando eu estava pensando nisso, eu fiquei me indagando. É possível acontecer isso? Ter gente que tenha compromisso de fidelidade a Deus, mas ainda assim traga algumas pedras que eu quero me referir, pedras de obstáculos dentro do coração. E aí eu fui meditar nisso, fui descobrindo algumas coisas, e quero compartilhar com você que veio aqui nessa noite. Se você quiser, abra a sua Bíblia. Se você a trouxe em Marcos, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 3, a parte B desse versículo. Só a parte B. Marcos, capítulo 16, o versículo 3, somente a segunda parte do versículo. Trata-se de uma interrogação. E nós vamos ler esta interrogação, porque é exatamente ela que vai ser o instrumento, essa interrogação, vai ser o instrumento de tudo aquilo que vai ser falado, para que Deus possa tratar, para que Deus possa mover, para que Ele possa falar com a gente. Eu creio que o Espírito de Deus está nesse lugar, já está falando desde o início dessa reunião e vai continuar. E você que veio aqui, que quer ouvir a voz de Deus, eu tenho um recado de Deus para você. E eu costumo dizer que quem vem aqui ministrar a palavra não é nada além do que um mensageiro. Às vezes, humanamente falando, as pessoas acham que ministrar a palavra é uma posição de destaque. Eu aprendi, não de hoje, faz muito tempo, que aquele que ministra a palavra, ele é mensageiro. Mensageiro é aquele que leva uma mensagem. É o carteiro que bate na sua porta. Que às vezes a gente não dá importância nenhuma à pessoa, mas temos que dar importância àquilo que ele nos traz, aquilo que ele traz como mensagem. O carteiro bate a nossa porta e ele nos leva a algumas coisas. Alguns carteiros, pelo fato dele ser antigo na área, ele acaba se tornando até um amigo. Mas às vezes outros a gente nem conhece. A gente nem sabe o nome.
E isso também não é tão importante, mas aquilo que o carteiro que bate na sua casa e toca a sua campainha leva, geralmente tem importância. Ou é uma conta a ser paga, ou é um recado de alguém, uma carta de alguém, uma mensagem vinda de alguém. E é importante a gente dar atenção àquilo que vai ser o que o mensageiro traz. E é exatamente partindo por esse princípio que eu quero dizer para você, não se importe comigo nesse momento. Se importe com aquilo que a palavra de Deus vai trazer ao nosso coração. Isso é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer representação que possa estar aqui. A gente poderia ter convidado, nós poderíamos ter convidado para estar aqui um grande pregador. Mas se viesse um grande pregador de renome a esse lugar, eu quero te dizer que independente de qualquer coisa, do nome ou do renome que essa pessoa possa ter, nós continuaríamos dando importância à mensagem e não ao mensageiro. O mensageiro é só mensageiro, amém, amado? Quando concordam com isso, digam amém. Então, baseado nessa palavra, eu quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus, não no mensageiro que está aqui, mas na palavra. Porque a palavra de Deus é que faz a diferença e que pode fazer a diferença na nossa vida. E aí, no capítulo 16, bom, ali. No capítulo 16, eu quero ler a partir desses dois pontos ali. Só quero ler a interrogação desse texto. Porque aqui está algo que Deus tem comunicado ao meu coração para trazer para você como uma mensagem do coração dele nessa noite, para que nós possamos parar e refletir sobre ela. Diz assim a segunda parte do versículo 3 do capítulo 16 de Marcos. Quem nos removerá a pedra da porta do Senhor? Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Quem nos removerá a pedra da porta do Senhor? Amém? Eu quero orar. Quero orar porque eu sinto que Deus vai falar com a gente. Eu preciso dessa ação do Espírito Santo de maneira clara. Curva a tua cabeça e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua presença aqui, Senhor, de maneira muito especial nessa noite, para que essa palavra ecoe no nosso coração. Deus, que haja uma revelação plena dessa palavra nessa noite. Que essa revelação nos traga, Senhor, total entendimento da tua vontade para nós. E que, conscientes da tua vontade, nós possamos nos render a ela e nos tornar, Senhor, verdadeiros seguidores de Jesus. É o que te pedimos. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Essa interrogação, ela nasce de algumas mulheres. Eu quero conversar com você para te trazer ao contexto dessa história, para que a gente possa entender quem de fato estava aqui falando. O início do capítulo vai dizer de algumas dessas mulheres, que no passado sábado, elas estavam com uma preocupação. Era Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, eram 3 mulheres. Estavam com uma preocupação de não deixar o corpo de Jesus de qualquer jeito na sepultura. Elas queriam fazer algo por Jesus. Deixa eu só dizer algo para você. Essas mulheres, basicamente, foram mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Sustentaram isso financeiramente, com as suas posses, com as suas ações, elas sustentaram, elas bancaram o ministério de Jesus. Você pode conferir isso lá em Lucas, no capítulo 1, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Deixa eu ler para você. Tudo bem, amigo? Vou ler para você rapidamente. Lucas, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: Aconteceu depois disso que andava Jesus
de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Então, é para que a gente entenda quem é que está falando. Essas mulheres, do capítulo 16 de Marcos, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, Salomé, eram mulheres que sustentaram o ministério de Jesus financeiramente, com os seus bens, com aquilo que elas tinham. Elas ofertaram a Jesus, fizeram a Jesus enquanto Jesus estava com elas. Nesse versículo que nós lemos, ele está falando de um momento em que elas decidiram servir a Jesus depois da sua morte. Jesus havia morrido, havia sido sepultado, e elas falaram, pensaram consigo, o texto diz isso, elas disseram: nós vamos fazer alguma coisa por ele. Ou seja, eram mulheres fiéis, comprometidas com o ministério, com o reino, com as coisas de Jesus. E aí eu me encontro aqui. Eu me encontro nesse sentido, e encontro que na igreja do Senhor Jesus é basicamente esse tipo de gente que a gente encontra. Gente que está preocupada com as coisas do reino, com as coisas de Deus, que as coisas aconteçam em Deus certo. E aí a gente se depara com essas mulheres, e entre elas Maria Madalena, que antes era conhecida como Maria a Terrível, porque ela era possuída de demônios, e ela foi curada ou foi liberta desses demônios pela pessoa, pela presença do Senhor. Maria Madalena, na verdade, representa essa pessoa que servia o mestre enquanto ele estava vivo, e que agora, depois de morto, ela queria fazer algo pelo mestre. E ela queria ir ao túmulo, ela queria ir ao sepulcro. Não bastou para Maria Madalena servir a Jesus enquanto ele viveu. Não bastou a Maria Madalena servir a Jesus até a hora da morte de cruz, porque ela também estava ao pé da cruz. Maria, João e Maria Madalena estavam ao pé da cruz na hora que até os discípulos saíram. Até os discípulos tinham ido embora, fugido. João foi o único que ficou ali, também com medo, e elas estavam ali, independente de qualquer coisa, estavam ali servindo. Então nós estamos falando de gente que tem compromisso, nós estamos falando de gente fiel a Deus. E apesar disso, ainda trazia pedras no seu coração. Essa palavra, amados, ela é para nós. Porque muitas vezes nós achamos que essa fidelidade que temos para com Deus, ou seja, o nosso envolvimento no ministério, na relação com o reino de Deus, com as coisas de Deus, a nossa preocupação para que as coisas funcionem, nós que estamos envolvidos, principalmente no contexto de liderança, estamos pensando quase que 24 horas por dia no que podemos fazer para que as coisas melhorem, para que as coisas sejam melhor. Essa semana o pastor Jorge me ligou algumas vezes, me trouxe um relatório sobre a nossa agenda já no ano 2020, porque a nossa mente está inserida nesse contexto de gente que se preocupa com as coisas do reino, de gente que está envolvida com as coisas do reino, mas ainda assim eu quero alertar você, porque eu descobri isso também, que apesar de todo esse envolvimento, pode ter algum momento que o nosso coração esteja endurecido em relação a algo que o Senhor Jesus já disse que vai fazer na nossa vida. Algo que seja uma obra dele, uma realização dele em nós. E apesar de todo o envolvimento, apesar de a gente tocar, cantar, pregar, se preocupar, trabalhar, limpar, fazer as coisas que tem que fazer, as coisas que estão relacionadas ao reino, muitas vezes Deus ainda encontra no nosso coração algumas pedras. Essas pedras são obstáculos
para que nós possamos contemplar a glória de Deus, o mover e o agir de Deus real na nossa vida. Às vezes a gente acha que só o envolvimento vai bastar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Eu quero te dizer que o que basta para a coisa acontecer na nossa vida nem é o envolvimento. O envolvimento é uma consequência de uma vida que se entregou a Jesus. Quando a gente se entrega a Jesus, assim como aconteceu com Maria Madalena, ela se entregou a Jesus porque Jesus a libertou, Jesus tirou os 7 demônios que estavam na vida dela, ela se entregou a Jesus e se entregou de tal maneira que todo o ministério de Jesus foi sustentado por Maria Madalena e por algumas outras mulheres. E aí, quando Jesus morre, elas também estavam lá na cruz, ao pé da cruz, olhando para o mestre perdendo a vida, e elas ali de infidelidade, sustentando o ministério. Depois que Jesus saiu da cruz, colocaram ele numa sepultura, essas mulheres estavam também preocupadas com isso, envolvidas e preocupadas. E aí a Bíblia diz, nesse capítulo, começa a dizer, olha, passado o sábado, só para a gente entender um pouco do que era considerado o sábado dos judeus. Para nós, o dia começa às 0 horas e termina, à meia-noite, no dia seguinte. Para os judeus era às 6 horas da tarde. Tendo passado às 6 horas da tarde do sábado, que era quando já se podia fazer alguma coisa, Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, a Salomé, estavam preocupadas agora em fazer algo por Jesus. Jesus estava na sepultura. Aí elas estavam preocupadas com isso, nós vamos ter que fazer algo. Elas pegaram alguns perfumes, alguns panos, e a intenção era que o mestre fosse praticamente embalsamado, colocado em uma condição, porque era hábito, o costume dos judeus também perfumarem o corpo. E elas estavam preocupadas com isso, ele foi levado para o túmulo e a gente não sabe em que condição ele estava no túmulo. E é importante que a gente dê atenção a isso. E essas mulheres aplicadas, como muitos de nós aqui, importante a reina, estavam agora preocupadas em fazer alguma coisa por aquele Jesus que havia morrido. Eu quero ressaltar a seguinte coisa. Muitas vezes, aquela situação de dedicação, ela não remove de nós a incredulidade. Eu vou repetir. Essa condição de dedicação no reino não é capaz de remover a incredulidade do nosso coração, e essa é uma das pedras que muitas vezes nós continuamos carregando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, essas mulheres que estavam preocupadas com Jesus que estava morto, elas haviam recebido, assim como os discípulos, uma palavra de que Jesus ressuscitaria. E olha só, às vezes essa nossa mega atividade e envolvimento nas coisas do reino começa a nos distanciar da fé. Olha que coisa. Pode até nos fazer desviar. Porque a gente está preocupado com as coisas que estão aí para serem feitas e muitas vezes começamos a nos distanciar e a nos divorciar daquilo que Deus realmente quer para nós e quer o que nós passamos. E aí a gente começa a dizer, não, mas se eu for à igreja, se eu estiver na igreja, se eu estiver envolvido, se eu estiver no compromisso, se eu estiver no culto, se eu estiver, aí está tudo certo. Eu digo, não. Eu preciso estar envolvido fisicamente, eu preciso estar nas reuniões, sim, preciso estar nos encontros, preciso, faz bem para mim, faz bem para os irmãos, amém, glória a Deus, mas eu preciso ter fé naquele que me chamou. E
ter fé naquele que me enviou, ter fé naquele que me capacitou para fazer, ter fé naquele que me convoca ao trabalho. Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Deixa eu ler com você a mesma passagem, capítulo 24 de Lucas. Se você puder, abre agora. Capítulo 24 de Lucas. Versículo 6. No reduzindo. Estando elas possuídas de temor. Lucas 24, versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí o versículo completa dizendo assim, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Puxa bem. Tinha uma promessa, tinha uma palavra de Jesus. Olha, é importante, importa que o Filho do Homem vá, seja entregue, seja morto, mas que ressuscite ao terceiro dia. No capítulo 16, que nós estamos lendo, foi o momento que essas mulheres estavam se preparando para sair e ir ao mundo. Estavam de novo envolvidas com as coisas do reino. E aí a pergunta é, quem vai remover a pedra que está lá? Porque se tratava de mulheres. E a pedra era grande, porque os outros textos que falam do mesmo assunto dizem a pedra que estava na porta do sepulcro onde Jesus foi colocado era uma grande pedra. E a lógica é, as mulheres não têm força para tirar essa pedra. Correto? Elas não conseguem remover uma pedra grande de um sepulcro. Aí nós estamos diante da seguinte questão. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas externas, com aquilo que nós vamos encontrar à nossa frente, os obstáculos que vamos encontrar durante essa semana, os obstáculos que vamos encontrar durante esse mês, as dificuldades que temos enfrentado e não temos conseguido grandes êxitos e soluções. E nós estamos preocupados com essas coisas, assim como eles estavam preocupados com a pedra que estava à porta do sepulcro. E olhando para o texto, a gente começa a descobrir que elas tinham pedras no seu coração, porque elas não conseguiam crer naquilo que Jesus disse que aconteceria. O texto de Lucas diz, eu vou porque é necessário que eu vá, vou ser entregue às mãos de pecadores, vou ser morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Essa ressurreição ao terceiro dia era algo que elas não conseguiam enxergar, apesar de serem tão envolvidas nas coisas de Deus. Estarem tão envolvidas com as coisas do reino. Envolvidas totalmente. Envolvidas como nós estamos muitas vezes. E aí nós estamos preocupados com as coisas externas e não conseguimos olhar que dentro de nós ainda existem obstáculos e barreiras a serem vencidas. Nós precisamos nos converter no íntimo para que o nosso coração comece a enxergar as coisas espirituais que estão por acontecer. Porque muitas vezes estamos olhando só para o físico. Quem vai remover a pedra que está lá? Mas quem vai remover a pedra que está aqui? Se eu não consigo crer que o Mestre disse que ressuscitaria. Essa pedra aqui, esse obstáculo que está vindo.
que não me permite enxergar que, apesar da morte de Jesus, havia uma promessa de ressurreição. O Espírito falou comigo, apesar das nossas dificuldades, há uma promessa de que Ele está conosco. Apesar das tuas lutas, das tuas batalhas humanas, no teu lar, na tua casa, na tua família, há uma promessa de que o Senhor está contigo. E às vezes a gente começa a se distanciar da promessa, da palavra que realmente tem que fazer efeito na nossa vida, e começamos a nos apegar à pedra que está na porta. Quem vai remover? Né? São as nossas interrogações que dizem agora, como é que vai ser? E agora que eu vou ter que gastar um pouco mais do que eu planejei? E agora que bateram no meu carro, e agora? E agora? E agora? E agora que a situação financeira se tornou adversa, e agora? E agora que a igreja está passando por uma situação difícil, e agora? E aí começam as interrogações. E agora que eu estou com um problema dentro do meu lar, e agora? E agora que eu estou com uma enfermidade que foi constatada que é uma coisa terrível, e agora? E aí a gente começa a colocar os nossos olhos naquilo que é pedra, que está fora do sepulcro, mas a promessa vinha daquele que tinha sido colocado dentro daquele sepulcro, mas que não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado e ele tinha que isso ia acontecer. E às vezes a gente fica preso a algumas coisas, esquecendo de valores e de coisas espirituais que são lindas e maiores e que são promessas de Deus para a nossa vida. E o que eu quero dizer nessa noite para você que veio a esse culto, a essa reunião, é que o Espírito de Deus manda te dizer, tire a pedra da incredulidade que ainda permanece dentro do teu ser, para que você possa ver as coisas que Deus já começou a fazer. Quando essas mulheres estavam aqui nessa discussão, a coisa já estava acontecendo lá no sepulcro. E quando elas estavam preocupadas com aquilo com quem poderia remover aquela pedra da entrada do sepulcro, as coisas no sepulcro já estavam acontecendo, a promessa já estava se cumprindo. Jesus já havia se ressuscitado. Elas estavam preocupadas com quem retiraria a pedra. E Jesus estava já dando a elas o maior presente que elas podiam pensar em ter, que era ver o Mestre de novo ressurreto. E às vezes nós estamos preocupados com a pedra. Esquecemos da pedra que impede de nós enxergarmos que o nosso Mestre fez uma promessa a respeito da nossa vida. Não basta o envolvimento no contexto do reino. Nós precisamos deixar Jesus tirar a pedra que está aqui dentro. Não basta a preocupação com a pedra grande que está diante de nós. Precisamos nos preocupar com a pedra que está dentro. Atrapalhando o agir, atrapalhando o mover, gerando incredulidade, nos afastando da promessa. Muitas vezes nós somos envolvidos no reino e afastados da promessa. Deus tem algo para a tua vida, e eu estou falando para homens e mulheres de Deus nessa cidade. Deus tem algo para a tua vida. Confie. Não se afaste da promessa. A promessa é essa. E viva ela. Sabe? Se a gente começa a valorizar ou supervalorizar as dificuldades e obstáculos externos para alcançarmos a promessa, nós começamos a nos distanciar da verdadeira fé, que é a certeza de que aquela promessa vai se cumprir e vai acontecer. Existem promessas grandiosas na tua vida, eu não sei, eu não conheço tudo que Deus tem ou tem dito a você, mas eu quero te dizer, não fique preocupado em demasia com as pedras externas. Preocupe-se com a pedra interna que te impede de enxergar que o teu Redentor vive e que ele permanece fiel, que ele permanece concretizando na tua vida todos os sonhos e planos. Um dia na minha vida parecia que tinha perdido tudo. E aí, quando alguns olhavam
para a pedra e ver, não tem jeito. E eu fui olhar muitas vezes para a pedra e disse, não tem jeito. Talvez com a mesma entonação que Maria Madalena e essas outras irmãs fizeram acerca dessa pedra. Ela disse, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? A minha interrogação acerca da minha própria vida era essa. E aí o Senhor dos Senhores já estava decretando coisas acerca da minha vida que eu nem sabia. E eu creio que essa noite é o que Deus está fazendo na nossa vida. Esse tipo de palavra não é para que a gente saia daqui um pouco mais animado, isso aqui é para mudar a nossa vida. É para alterar o curso dos nossos olhos. É para tirar o nosso olhar da pedra e começar a levar o nosso olhar para o Senhor, que pode todas as coisas. E muitas vezes nós ficamos presos à pedra, e por trás da pedra estava o Senhor, e Ele mesmo, ao ser ressurreto, retira a pedra dali, Ele sai, porque Ele é o Senhor. Eu quero declarar isso na tua vida. Muitas vezes nós estamos olhando para a pedra, que é um obstáculo, mas o Senhor precisa continuar sendo o Senhor na nossa vida. E a ponto de nós confiarmos e entregarmos nele, e tudo aquilo que ele prometeu a respeito da nossa vida há de acontecer. Eu creio que nada vai se perder, amado. Nada vai se perder, nem um tio daquilo que Deus prometeu acerca da nossa vida. Nada morre, nada morre. E aí Jesus estava, enquanto elas estavam nessa conversa, Jesus já estava ressuscitando. Aleluia. Aleluia. Para finalizar aqui, não dá para a gente falar muito. Eu quero ler o texto que diz respeito a esse texto também, a essa passagem. João capítulo 20, versículo 11 a 16. Se a Jéssica puder projetar ali para nós, queria acompanhar por ali, queria que você também acompanhasse. João, capítulo 20. Porque João é característica desse apóstolo de Jesus. Ele é muito detalhista. Ele fala do mesmo assunto, contando as nuances e vai em cada detalhe do assunto. Eu quero tratar de algo que está aqui em João, capítulo 20, versículo 11 a 16. Porque João vai detalhar essa conversa, essa chegada de Maria Madalena ao túmulo. E às vezes, sabe o que eu anotei aqui, que eu achei tremendo? Às vezes nós estamos como ela. Estamos indo ao túmulo, esperando encontrar lá um morto. E aquilo que parece ser óbvio, nós vamos ao túmulo esperando encontrar um morto. Só é óbvio para quem não crê naquele que ressuscita mortos e naquele que prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia. Só é óbvio eu achar que o final da minha história vai ser um final de desgraça se eu não creio naquele que eu sigo. Se é óbvio que eu vou encontrar problemas e dificuldades que vão contribuir para o meu mal, é óbvio só para aquele que não crê que todas as coisas cooperam para o bem. Sejam elas ruins ou boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o ódio humano, elas pensaram o seguinte: eu vou lá porque eu vou encontrar um morto. Eu vou banhá-lo, eu vou servi-lo, eu vou fazer algo por ele. Olha o que acontece. Maria estava chorando fora, no sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Se foi e se inclinou. E viu 2 anjos vestidos de branco,
assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra ao céu. E disseram-lhe eles: mulher, por que chora? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Olha que coisa. Olha como a nossa perspectiva humana muitas vezes nos cega de coisas excelentes espirituais que Deus está fazendo a nosso favor e em nós e na nossa vida. Às vezes o Senhor Jesus está diante de nós e nós não estamos conseguindo ver. Às vezes as ações de Deus estão diante de nós, nós não estamos conseguindo ver, porque elas saíram de casa pensando: nós vamos lá e vamos encontrar uma pedra, alguém vai precisar remover essa pedra, vamos encontrar um defunto, nós vamos dar banho nesse defunto de perfume e vamos envolvê-lo de pano. Era isso que estava na mente. Muitas vezes o que está na nossa mente começa a atrapalhar aquilo que de fato o Senhor quer fazer. Essa manifestação do Senhor Jesus estava ali. E ela não conseguiu perceber. Jesus está na sua vida. Não sei se você está conseguindo perceber, mas Jesus está contigo. Ouviu, pastor? Jesus está contigo. Jesus está na sua vida. Jesus está contigo. É que às vezes a gente não consegue perceber, porque aquilo que a nossa mente projetou para encontrar é o que nós queremos encontrar. É interessante, a Jéssica está aqui, sabe que na psicologia, Jéssica é a nossa psicóloga, ok? A psicologia diz o seguinte: a realidade é como uma leitura interpretada e não uma visão objetiva da verdade. É isso, né? A realidade é uma leitura interpretada. Muitas vezes é o que a nossa mente já idealizou. Às vezes nós estamos idealizando coisas acerca da nossa vida. Vai ser assim, esse mês vai ser difícil, esse mês vai ser complicado. E a minha filha está assim, meu filho está assado, meu marido está não sei como. E aí a gente começa a fazer e a desenhar a coisa de uma maneira que passamos a não enxergar aquilo que verdadeiramente tem a ver com a nossa vida, que é a presença do Senhor, mudando a nossa história, mudando inclusive o foco dos nossos olhares, mudando tudo em nós. Deus mandou eu te dizer isso nessa noite, Ele está na nossa vida, Jesus está presente na nossa vida, às vezes a gente não consegue enxergar, mas Ele está presente. Se você levanta, Ele está presente na sua vida. Se há dificuldades, Ele está presente. Uma vez os discípulos estavam em meio ao mar revolto, e no meio do mar revolto eles se voltaram para Jesus e disseram: Jesus, você não se importa que a gente pereça? E Jesus olha para ele e diz: isso. Eles não têm fé, eles não conseguem crer. E sabe, Jesus se reporta ao mar como a gente se reporta ao animal doméstico. Jesus disse: mar e vento, aquieta. Como se estivesse dizendo para o nosso cachorrinho: aquieta. Jesus está na nossa vida. Você não serve a qualquer um, você serve o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele está presente na nossa vida. Sabe, volta aí, o versículo só, isso. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. É a gente, muitas vezes. Nós somos assim, muitas vezes. Problemas que se tornam maiores do que a presença do Senhor na nossa vida. A situação se manifesta com uma maior proporção do que a presença do Senhor na nossa vida. Vai, por favor. Disse-lhe Jesus: mulher, por que chora? Imagina, quem busca? Quem você está buscando? Ela cuidando, olha isso, ela cuidando, pensando que era o hortelão ou um jardineiro,
todo sepulcro tinha lá um jardinzinho, que era cuidado por um jardineiro. Ela pensando que era ele, disse, Senhor, se tu o levaste, disse-me onde eu puseres, eu o levarei. A preocupação dela era com o corpo, era com o defunto, era com o problema, era com a tristeza, era com o sentimento do seu coração. Essa era a preocupação, o foco estava nisso. Achando que era o jardineiro que estava falando com ela, não conseguiu olhar para Jesus e perceber que a voz doce do Senhor estava falando com ela. Deixa eu te falar, nessa noite, como eu disse no início, não importa o mensageiro, mas a voz doce do Senhor que está falando nesse lugar. Falando com a gente. Dizendo, eu estou contigo. Aleluia. Quantos podem crer que Jesus está contigo? Independente da dificuldade, do que a gente está na mente nessa noite. Senhor, está com a gente. Vai, por favor. Esse Jesus, Maria, ela voltando, presta atenção nisso, ela voltando-se de Rabone, quer dizer, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus já tinha falado com ela. Jesus disse, você está procurando quem? Quem é que você está procurando? Não foi pela voz que ela conheceu Jesus aqui nesse momento. Fui estudar um pouco isso. O original diz que a expressão que Jesus usou foi Mariana. Mariana, para ele, era o diminutivo de Maria. Ou seja, Jesus falou assim, Mariazinha. Havia uma expressão nos lábios do mestre, nesse momento aqui, que fez com que Maria descobrisse que era o mestre. Jesus disse Mariana, ou no nosso português, Mariazinha. Estava falando com Maria Madalena, aquela que ele tinha expulsado os demônios, aquela que era a Maria terrível, aquela que era conhecida no mundo todo, por todo mundo, como uma mulher terrível e endemoniada. Mas quando Jesus se referiu a ela, ele falou, Mariazinha, minha querida, minha querida. Deixa eu falar para você. Vai ter momentos como esse, como essa reunião, como esse culto, o Senhor vai tratar contigo de uma maneira íntima, individual e pessoal. Esse detalhe aqui, amados, diz que o amor do Senhor para conosco é tão lindo, é tão tremendo, e Ele vai na intimidade do nosso ser, vai tocar na gente, para que a gente saiba quem Ele é, para que a gente saiba que Ele continua com a gente. Maria Madalena, ela tinha convicção nesse momento aqui que ninguém iria chamá-la assim, a não ser mulher. Mariazinha, minha querida, Deus sabe como tocar na nossa intimidade, no nosso coração. Deus sabe como fazer isso. E muitas vezes é uma palavra, muitas vezes é um louvor, é uma canção, é uma ministração, em algo que foi dito, ele toca lá dentro. Aí a gente fala. Meu desejo é que nessa noite, nesse encontro, o Espírito Santo de Deus te revele isso, que Jesus está te chamando de uma maneira especial e que você, só você entende. Está falando contigo na tua intimidade, ou na intimidade que Ele tem contigo, e que você tem com Ele, e que quando Ele fala assim, você sabe que é Ele que está falando. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com os problemas, e aí Jesus está dizendo, Mariana, ou Maria Filha, querido. Aí ela se volta, ela fala, se fosse pela voz, ela já teria respondido isso.
Porque Jesus, anterior a esse versículo, já tinha falado com ela. Mas não é pela voz, é pelo jeito, é pela forma como Jesus falou. Essa forma é diferente. Essa coisa só Jesus sabe. Esse detalhe só o mestre conhece. Esse detalhe só pode viver. E nessa noite o Espírito Santo está falando com a gente, e é dessa maneira, no detalhe. É no teu problema, é na tua situação, é no teu detalhe, é no obstáculo que está dentro e não no obstáculo que está fora. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o obstáculo de fora, mas o obstáculo de dentro, ele precisa ser tirado. Nesse momento, Maria reconhece. A Bíblia diz que ela olha, voltando-se disse, Rabone. Não pode ser outro. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, receba essa palavra. A palavra de Deus nessa noite vem do céu para o teu coração. Não é por mim, por isso que eu pensei dizendo, não é pelo mensageiro, mas é o Senhor que está falando. E quando Ele fala, é necessário que a gente reconheça. Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele sabe, Ele me conhece. Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe o que eu estou vivendo, Ele sabe qual é a minha preocupação, Ele sabe o que eu vim, de que maneira eu entrei nesse lugar. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe, Ele conhece, Ele está aqui. E aí eu pego todo o contexto dessa história para descobrir que Jesus está aqui. Muitas vezes nós nos relacionamos com Ele da mesma forma que ela esperava se relacionar. Apesar de declararmos diferente. Nós dizemos, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, nós dizemos nas nossas reuniões, Ele está aqui, mas nós nos relacionamos com Ele, muitas vezes da mesma maneira que Maria se relacionava, como se Ele estivesse morto. E aí Ele aparece e diz, eu estou aqui, sou eu que estou falando com você. E nessa noite o Espírito de Deus está falando com a gente, com cada um dos que entraram aqui. Jesus está aqui, Ele te conhece, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que está no íntimo do teu ser, Ele sabe qual é a tua preocupação, mas Ele está aqui e te chama pelo detalhe, e te faz se voltar para Ele pelo teu detalhe. Eu vou encerrar essa palavra aqui. Deus tinha para tratar conosco, creio que Ele está aqui. Eu quero orar. Quero orar por cada um de nós. A continuação desse texto diz que Maria tinha medo, teve medo. Quando ela viu o mestre disse, olha, vai, anuncie. Ela teve medo de tudo. Teve medo desse encontro, desse momento sobrenatural, desse momento especial com Jesus. Teve medo de sair para anunciar, de ver que Jesus estava vivo. Como é que ela ia explicar isso? Ela teve medo. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver isso. Ela temeu. Muitas vezes ela não estava no nosso coração, medo. Porque o sobrenatural de Deus exige fé, exige crer. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas. Eu creio que nessa noite vieram pessoas a este lugar, assim como eu, que precisam do sobrenatural, precisam da manifestação gloriosa de Deus, que transcenda aquilo que a minha mente consegue compreender. Sabe que Deus tem falado com a gente nessa noite, está relacionado a isso. Às vezes a gente está pensando na pedra,
mas o Senhor dos Senhores é que tem se manifestado, Ele é que está se apresentando diante de nós. Quem sabe você entrou aqui pensando na pedra. Quem é que vai tirar essa pedra? Quem vai tirar a pedra? Como é que isso vai se resolver? E aí o Senhor, você se surpreende, porque o Senhor Jesus, que conhece você, veio a este lugar nessa noite para te dizer, estou aqui, lembra de mim? Eu estou aqui, eu vou fazer algo, eu estou aqui para fazer algo. E às vezes a gente teme diante disso. Mas eu creio que o fato dessa palavra ter vindo a nós vai transformar essa emoção. Essa mulher nunca mais vai a sepulcro nenhum buscar Jesus. Nunca mais. Porque ela não só recebeu a promessa de que Jesus ressuscitaria, mas recebeu o cumprimento dela. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem uma promessa sobre a sua vida, estou te dizendo nessa noite, com toda a autoridade do Espírito Santo, você está recebendo nessa noite o cumprimento dessa palavra. Como isso vai acontecer? Não sei. Você não se preocupe agora com a pedra. Coloque agora diante do Senhor que te chama pelo detalhe do teu problema ou pelo detalhe da sua vida. Ninguém chamava Maria Madalena de Maria Vinha. Ela era conhecida como a Maria, a terrível, a endemoniada. Muitas vezes nós somos conhecidos por diversos rótulos, mas nessa noite Deus nos chama pela intimidade que Ele tem com a gente, para dizer, eu estou contigo. Eu estou aqui. Eu continuo na tua vida. Você me serviu, continua me servindo e eu estou na tua vida. A troca que é feita aí, que é uma troca não barganhada, mas é uma troca de amor que é feita aqui, é de uma mulher que servia a Deus com integridade, com a alma, com o coração, e agora se depara com a situação e que Jesus diz, agora eu estou aqui, vou continuar contigo. A Bíblia diz assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está contigo. Deixa eu fazer uma coisa que eu sinto de fazer. Vou falar para o Hernani. Gostaria que a pastora falasse para o pastor e o pastor falasse para a pastora. Gostaria que a irmã Ercília falasse para a irmã aqui também e a irmã falasse para a irmã Ercília. Enfim, e cada um falar. Jesus está contigo. Jesus está na tua vida. Presente está vivo. Vivo, ressuscitou, vivo, realizando milagres. Essa noite é uma noite que Deus vai fazer milagres. Feridos de alma serão curados, cativos e oprimidos livres serão. Eu profetizo isso nessa noite sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você tem algo, um desafio muito grande, uma pedra enorme, você está preocupado com ela. Você está preocupado com essa pedra. E ela é grande. Você não sabe como ela vai sair do lugar. Eu vou te convidar a ficar de pé, onde você estiver. Nós vamos orar hoje. O Senhor vai te manifestar você. Tem algo que Deus vai fazer, eu não sei, mas Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu nome. Te conhece no detalhe, te conhece na intimidade. Vamos orar, meu irmão. Senhor, abone, mestre. Nós saímos de casa preocupados com a pedra. Mas nessa noite nós nos rendemos a Ti, que tem se manifestado a nós nesse culto, nessa reunião. E essa aparição tua neste lugar, nessa noite, nos faz entender que nós nada somos, mas que tu podes todas as coisas. Que tu és o Senhor. Que tu és aquele que promete e aquele que cumpre. Aquele que aparece no momento em que nós estamos preocupados com a pedra. Aquele que interfere no curso da nossa vida quando nós estamos preocupados com a pedra.
aquele que interfere no mar quando nós estamos preocupados em sucumbir e achamos que vamos sucumbir. Tu és aquele que interfere. E nessa noite, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que tu venhas interferir na nossa vida, na intimidade da nossa vida, naquela área, Senhor, íntima que nós sabemos, naquela área, Senhor, do profundo do coração, assim como tu fizeste com Maria, tu a chamaste, Senhor, de maneira que ela entendeu que tu estavas falando com ela, que nessa noite tu possas nos chamar de maneira que entendamos que tu estás falando conosco. Em nome de Jesus, eu prometo vitória sobre o teu povo que está neste lugar. Cada um dos que entraram aqui com grandes problemas, com grandes questionamentos, com grandes perguntas. Quem nos removerá a pedra? Quem vai tirar essa pedra? E agora, Senhor, tu estás dizendo, eu sou o Senhor, que estou aqui e falo contigo. Nós oramos, Senhor, para que haja fé no nosso coração, fé suficiente para nos manter vivos de pé, para a tua glória e teu louvor. Nós oramos. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E já voltamos, Senhor.